além de gravar essas pequenas reflexões bíblicas todos os dias para você, eu tenho o prazer também de apresentar na TV Novo Tempo o programa A Voz da Profecia e também na Rádio Novo Tempo o mesmo programa A Voz da Profecia. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir na TV ou de ouvir na Rádio Novo Tempo, eu lhe convido, procure aí Novo Tempo, seja TV ou rádio, programa A Voz da Profecia. Será um prazer ter a sua companhia também nesses abençoados programas. Vamos à Palavra de Deus, Evangelho escrito por João, capítulo 13, versos 10 e 11. Está escrito assim: Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, por isso que disse, nem todos estão limpos. Estas palavras foram ditas por Jesus quando ele conversava com um dos seus discípulos, Pedro. E eu quero enfatizar aqui a última frase do verso 10, e vocês estão limpos, mas não todos. E aí o próprio autor do Evangelho, João, comenta, pois ele, Jesus, sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. O Senhor Jesus Cristo era sempre muito amoroso, muito paciente, gentil. Se você verificar bem aqui no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus lava os pés dos seus discípulos, uma atitude de humildade, demonstrando também seu amor, sua disposição de servir. Eu vejo nesse capítulo 13, especialmente quando Jesus conversa com Pedro, o Senhor revelando paciência para com a ignorância de Pedro. Depois paciência para com a fraqueza de Pedro, porque Pedro era muito orgulhoso e egoísta. Mas veja, o fato de ser uma pessoa amorosa, servidora, paciente, não tornava o Senhor Jesus Cristo omisso ou covarde no momento de dizer a verdade. Pelo contrário, Jesus sempre dizia a verdade, mas ele sabia apresentá-la com amor. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Que exemplo para você e para mim! Guarde isso no seu coração. Ser uma pessoa amorosa não confunda com ser covarde ou ser omissa. Os que amam também dizem a verdade. E, aliás, dizer a verdade é uma prova de verdadeiro amor. Mas toda a verdade deve ser dita com carinho, com sabedoria, da maneira correta, para a pessoa certa e na hora certa, do jeito certo. Como diz Salomão, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, no tempo certo, do jeito certo, da maneira certa. Jesus repreendia quando necessário, mas todas as suas repreensões foram apresentadas com lágrimas na voz. Lembra daquele episódio quando Jesus, com um chicote, coloca para fora os cambistas, os que estavam comercializando no templo, na casa de oração? Naquele momento o rosto de Cristo estava iluminado, prova de que seus motivos eram puros, eram sinceros, eram verdadeiros. Deus nos abençoe. Vamos ser pessoas amorosas e não deixemos jamais de dizer a verdade, mas peçamos ao Senhor que nos dê a sabedoria para fazermos como Jesus. Apresentemos a verdade sempre com amor, se preciso for, com lágrimas na voz, mas não deixemos de dizer sempre a verdade. Vamos orar? Ó Deus querido, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor Jesus Cristo em tudo é exemplo para nós, até mesmo nesse sentido, Senhor, de não omitir a verdade, porém saber apresentá-la com amor. Ajuda-nos, Pai, a termos esse mesmo procedimento, a vivermos dessa maneira. É a nossa prece, no nome santo do nosso Salvador Jesus. Amém.